Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Muito obrigada, isto passa. Não é preciso chamar o médico, minha senhora. Isto passa. Até já estou habituada. São os ataques que me dão, fico assim, sem conhecimento, sem alentos. E depois torna-me como boa, pode estar certa. Não se aflija e desculpe. Não quis assustá-la, minha senhora. Logo o raio do ataque me havia de dar aqui em casa. Estou-lhe muito agradecida, mas isto não se trata com remédios nem farmácias, que é coisa de nervos. E os nervos aparecem por via da vida que a gente leva e das amarguras que tem e desgostos, sabe? Eu nem falo da minha vida, nem dos tratos que ela me tem dado, sem sorte em coisa nenhuma. Nem com o filho que Deus me deu, tão doente, coitadinho. Nem no casamento. Mas eu adivinhava lá. A minha mãe bem dizia: Maria, tem cuidado, isso de casamentos nunca se sabe. Às vezes, mais vale a gente ficar solteira. Mas como é que eu podia saber que o meu António havia de vir assim das Áfricas? Ele, que era uma pessoa não desfazendo de tão bom coração. E desde que veio das guerras anda transtornado da cabeça. E me mete medo, grita noite e dia. Bate-me até se fartar e eu ficar estendida. Foi assim que me começaram a dar estes ataques. Um dia vinha ele bêbado e eu chamei-lhe porco. Seu porco, com a licença da senhora, quero dinheiro para a gente comer. E ele respondeu: cala a boca, grande estupor, que te mato. Então desatei a gritar. Ele aí perdeu o tino e pôs-se-me a bater com quanta força tinha, por onde calhava, até que me deu as ganas e deitei cuspo pela boca, toda torcida no chão. E ele sempre a bater, a bater. Só não dando cabo de mim porque o menino, coitadinho, se foi botar agarrado ao meu corpo. E ele então, de vê-lo tão fraquinho e assustado, teve vergonha e abalou, deixando-me assim, sem conhecimento, sozinha com a criança. E voltou um mês depois para me pedir desculpa, com tão bons modos que eu desculpei o que quer a senhora. São fraquezas que a gente tem. E ao princípio tudo correu como de antes, mas depois deu outra vez em beber, ter mulheres, não trabalhar. E eu tive que continuar a andar a dias, pois graças a Deus não me faltam de trabalhar. O pior é o menino, que não o aceitam na creche por estar sempre doente e eu não me arranjam de o deixar. Nem todas são como a senhora, tão boa, a dizer-me para o trazer comigo, que ele empatar não empata nada, quietinho, a seguir-me com os olhos, coitadinho. A doutora ainda falou a última vez que eu levei à consulta. Esta criança precisa de outra alimentação. Mas como quer a senhora que eu faça? Se às vezes nem tenho uma bucha para enganar a barriga. Pensar eu que a minha madrinha, a senhora Dona Joaninha, que tantas festas me fazia quando eu ia vê-la, me deu conselhos de ficar com ela. Não te cases, Maria. Vem viver antes cá para casa. Olha que não há nada como mulher livre de homem. E hoje dou-lhe razão. Mas já é tarde. Foi sina de ser infeliz. Não vale a pena lutar contra o destino, minha senhora. Não vale a pena. O homem pode se revoltar sempre que quer, mas a mulher está presa a eles, a um filho. E depois? Que o meu António, no fundo, até não é mau, não, senhora. E é o pai do meu Antoninho, pobrezinho, tão fraquinho, me saiu do corpo. E agora, com a sua licença, vou-me ao trabalho, minha senhora. Desculpe-me a relação que lhe preguei. Logo isto me havia de dar aqui na casa da senhora. Estou-lhe muito agradecida pelos cuidados. Sinto-me até a modos que envergonhada, sabe? Nunca ninguém se importou tanto com as minhas saúdes. Pois então cá vou à vida, que me faltam as louças, ajuntamente com as roupas, e não posso ter mais folgas se quer acabar hoje. Pois então, com a sua licença, minha senhora. Com a sua licença. Boa tarde. Eu estou um bocadinho, acho que ficamos todos um bocadinho emocionados quando ouvimos estes testemunhos. Eu queria agradecer ao Aljubo, aqui ao Aljubo em várias vertentes, não é? À Rita Rato enquanto diretora, enquanto curadora de uma exposição que em maio de 21 esteve aqui no museu, e enquanto coordenadora deste livro. Portanto, são muitos os teus papéis nesta sessão. Eu queria dizer este trabalho, acho que de facto esta exposição foi uma exposição com várias vertentes muito originais. Eu senti isso, já tinha visto muitas coisas sobre as novas cartas,
portuguesas, mas aqui houve uma dinâmica que independentemente deste livro, não é, que é o que nós estamos aqui hoje a lançar, me pareceu uma visão, não sei se é geracional ou não, mas que me pareceu mesmo muito interessante. Este livro, que a Tinta da China tem o maior orgulho em estar a publicar, por todas estas razões, pelas histórias que cá estão, pelo trabalho da Rita, tem a novidade de 2 textos inéditos da Maria Rosário Pedreira e da Jaimília Pereira de Almeida, e para além do contexto das novas cartas portuguesas e de tudo o que aconteceu à volta disso, tem testemunhos de 16 mulheres, outras menos conhecidas, que não ficaram com quer dizer, estas 13 são um símbolo para muitas outras histórias que nós não conhecemos. Para além destas, haverá certamente muitas mais que nós não conhecemos, e portanto é uma homenagem. Eu queria agradecer muito à Rita este trabalho e dizer-vos que me parece que é um livro que se lê muito bem e que tem, para todas nós, eu acho que é muito inspirador. Muito obrigada. Eu ia passar a palavra à Luísa Sequeira, que vai fazer a apresentação do livro. Mais ou menos. Vou aqui. Bem, antes de mais, muito obrigada, e é um prazer enorme estar aqui, Rita, Joana. Isto porque, de certa forma, também estamos aqui a fechar um ciclo. Há 2 anos atrás, quando a Rita e a Joana decidiram fazer esta exposição incrível, Mulheres e Resistência, fui convidada para apresentar um filme que se chama Quem é Bárbara Virgínia, sobre a primeira realizadora portuguesa, uma mulher incrível que também foi apagada da história do cinema, foi a primeira mulher a estar no Festival de Cinema de Cannes, a única mulher a fazer um filme, uma longa-metragem na ditadura, e na altura apresentei aqui um work in progress que se chama O que Podem as Palavras, de um filme sobre as novas cartas portuguesas e as Três Marias. Então, de certa forma, estar aqui hoje a ver a materialização desta exposição, e também, curiosamente, o filme está em sala. Finalmente conseguimos fazer o filme. Foi um projeto que demorou mais de 10 anos, mas está nos cinemas, está aqui em Lisboa, no Sítio Alvalade e na Casa de Cinema Fernando Lopes. E é um filme sobre as novas cartas portuguesas, com entrevistas realizadas pela Ana Luísa Amaral, que é uma pessoa muito querida para mim, para a Rita, para a Joana e para todos nós. Então, para mim também é muito especial estar aqui, porque o Museu do Aljube foi muito importante quando nós estávamos a fazer o filme. Também filmamos aqui a exposição, e é esse processo e essa colaboração, não é, das pessoas, essa teia, essa ligação, essa constelação de várias pessoas que ajudam a fazer um projeto, não é? E as novas cartas portuguesas também surge assim, de um processo colaborativo. Estas 3 mulheres ousaram escrever um livro, ousaram escrever sobre assuntos que eram tabu. É um livro que ainda hoje está atual, e 50 anos depois, não é? É muito importante. E materializar esta exposição, não é, num livro, também é muito importante, porque, de certa forma, é um arquivo. E sempre existiu um controle do arquivo, não é? O arquivo sempre funcionou como um mecanismo para apagar discursos. O que é que não está no arquivo? O que é que não foi arquivado? O que é que não é arquivável, não é? Que histórias destas mulheres que estão aqui e que estão neste livro, estão em depoimentos que vocês fizeram, não é? Orais, em entrevistas, já estão no arquivo. Vão ficar para a história. De certa forma, também temos que falar um pouco sobre qual é o arquivo que não interessa, não é? Isto porque, durante o processo de realização do filme e de investigação, também andamos à procura de muito arquivo, arquivo, por exemplo, na RTP, arquivo da primeira
da primeira manifestação, desculpem, da primeira reunião do Movimento de Libertação das Mulheres, em que o arquivo só existe imagem e não existe áudio. Ou seja, na altura também filmava-se, levava-se o equipamento de som e o equipamento de imagem. Mas para essa reunião, que foi uma reunião organizada pela Maria Teresa Horta e pela Maria Isabel Barreno, com as donas de casa, não levaram áudio. A RTP foi fazer a reportagem, mas não levou áudio. Isso já diz muito, não é? Sobre a importância que aquilo tinha para a televisão. Uma reunião com mulheres a falar sem áudio. Não faz sentido, não é? Então, é importante realmente materializar as palavras, não é? O que é que podem as palavras? Não é? As palavras podem movimentar pensamentos, mas é bom ter um livro, ter este objeto, principalmente nos dias de hoje, não é? Também, obrigada à Tinta da China, não é, por acreditarem, porque realmente os livros são fundamentais. E os livros o livro das novas cartas viajam muito enquanto objeto, não é? Quando elas lançam um livro, 3 dias depois é apreendido. E, entretanto, decidem mandar para 3 escritoras, para a Simone de Beauvoir, para a Marguerite Duras e para a Christiane Rochefort. Foi através da Christiane Rochefort, curiosamente uma história muito engraçada, em que ela não estava em casa e a Carmen, que ficou de ir regar as plantas e ver o correio, que era do grupo das mulheres resistentes da América Latina, viu um embrulho e tinha uma carta, ela leu, viu que isto parece interessante, eu vou levar para o grupo, porque estava no grupo a Gilda Grilo, que é uma brasileira, ela percebi que era interessante. E aí a Gilda Grilo, que é uma encenadora brasileira, fotógrafa incrível, começou a ler o livro e disse: "Uau, o que é isto? Vou fazer Foi incrível", começou a fazer as primeiras traduções. E é a Gilda, com toda essa força e energia, que leva o livro para Boston. É a Gilda que, em Boston, propõe que a causa das Três Marias seja votada, não é? E foi incrível, ela realmente conseguiu, ela também estava em Paris, ela vem cá a Portugal, esteve com as 3 autoras, aliás, aquela fotografia que elas estão, não esta, mas é uma fotografia muito conhecida, que foi a Gilda Grilo que tirou essa fotografia. Então esta história é incrível e também é incrível o que aconteceu lá fora, não é? Teve um impacto enorme. No Ministério dos Negócios Estrangeiros há assim uma pilha de documentos com cartas de apoio de várias ativistas, poetas, escritoras, que sempre que as Três Marias iam a julgamento, elas iam com o seu corpo fazer manifestações para as embaixadas. E eu acho que é bom, não é, relembrar o que é que aconteceu com este impacto todo, não é? E estas mulheres que foram para a rua com o corpo. Bem, é tanta coisa para que começo aqui a falar, mas, bem, e se quiserem ver o filme, foi um projeto que demorou muito tempo, devido, claro, como todos os projetos culturais, não é? A falta de apoios, e foi lento. Tenho muita pena porque, entretanto, a Ana Luísa faleceu, a Maria Isabel Barreno, a Maria Velho da Costa, não é? E isso custa muito quando estamos a fazer um filme com estas pessoas que foram tão generosas e tão queridas, e não conseguimos apresentar o trabalho final. Isso também diz muito sobre o que está a acontecer, porque falta de apoios, não dar apoios, também é uma forma de censura, de silenciamento. As pessoas demoram mais tempo a fazer, porque não temos os meios de produção. Não é? E hoje em dia temos que falar e voltar a falar sobre velhas questões, não é? Também sobre luta de classes, distribuição de renda, não é? Acho que bem, não sei. Mas é isso, não sei se alguém tem alguma pergunta, vou-te passar agora. Eu acho que me esqueci de muita coisa, desculpem, mas qualquer coisa. Então, antes de mais,
estou muito feliz por este parto difícil. Este livro foi um parto muito difícil. A exposição foi em 2021, mas por várias questões não vou aqui voltar a apelar à luta em defesa do direito à cultura e à produção cultural, mas há várias limitações e, portanto, foi possível em 2023 publicar este livro e eu estou muito contente com isso. Sobretudo porque este livro sobre as novas cartas portuguesas e as mulheres e a resistência foi o pretexto para poder, quando me candidatei ao projeto aqui para o Museu do Aljube, abordar a primeira questão sobre as questões das mulheres e da resistência. E pensei que a partir das novas cartas portuguesas era interessante contar a história das mulheres e da resistência, das histórias das mulheres e das resistências. E por isso esta exposição, a exposição das mulheres e a resistência, novas cartas portuguesas e outras lutas, e este livro é em primeiro lugar uma homenagem. É uma homenagem de alguém que nasceu muito depois do 25 de Abril e que compreende que a minha existência em democracia, a falar sobre mulheres e sobre a luta das mulheres, só é possível porque antes de mim muitas outras lutaram tanto e tanto para que o fascismo tivesse sido derrubado e para que vivêssemos hoje em liberdade e em democracia, para continuar a falar sobre a luta das mulheres, que acho que nunca termina. Então, foi um livro e uma exposição de homenagem e é também um livro de partilha, porque também senti, a partir de conversas que ia tendo com várias pessoas, que o processo das novas cartas portuguesas era um processo muito pouco conhecido. E quando me confrontei com isso, com muitas mulheres da minha idade, até mais velhas, que não conheciam a história das novas cartas portuguesas e das Três Marias. E a partir daí pensei, bom, se não conhecem esta história, muito menos conhecerão outras histórias de resistências de milhares de anónimas que desde a década de 30 até 1974 fizeram mais de 400 lutas, pelo menos aquelas que estão registadas, em defesa dos direitos das mulheres, por progresso e por justiça social e em defesa da liberdade no nosso país. Então foi a partir daí que comecei a pensar que esta era uma exposição que era mais que merecida, era mais que justa e era também necessária. E quando comecei a pensar nisso, a primeira pessoa com quem falei sobre isso foi com a Joana Alves, que foi curadora comigo da exposição Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas, e embarcou logo nesta ideia, da ideia das novas cartas e também da luta mais geral das mulheres, e a partir daí começámos a trabalhar nesta exposição, e por isso, de facto, esta exposição só foi possível, e este livro também, porque resulta disso, pelo contributo da Joana, que foi curadora, foi montadora, foi produtora, foi tudo, mediadora, fomos tudo nesta exposição e somos tudo, mas foi sobretudo também por encontrarmos este compromisso de fazer esta exposição sobre este tema. Também a toda a equipa do Museu do Aljube, que esteve envolvida e construiu e assegurou esta exposição, e agora também com este livro à Tinta da China, e à Bárbara e a toda a equipa da Tinta da China, a Bárbara, a Ruta, a Catarina, a Vera, a Beatriz, a todas que estiveram envolvidas neste livro e que conseguiram materializar aquilo que a Luísa dizia e que de certa forma me deixou com pena quando a exposição terminou em dezembro e muita gente nos dizia não terminem a exposição porque esta exposição tem que continuar a ser vista, mas nós tínhamos que falar também da luta anticolonial e tínhamos que falar sobre outras resistências LGBTQIA+, e então, enfim, as exposições têm que circular. E quando houve este movimento para que a exposição não terminasse, pensámos que era muito importante que esta exposição se estendesse a outros lugares. Então temos 3 exposições itinerantes, que já foram mais de 30 escolas e bibliotecas por todo o país, e que a partir daí as pessoas agarram nessa exposição que é possível e transformam-na numa nova exposição, que de certa forma também era o espírito que nós queríamos fazer com esta exposição. Queria também agradecer muito à Luísa por ter vindo, depois de uma turnê pelo país, que tem sido muito intensa com o seu filme, estar aqui hoje. O filme O que Podem as Palavras é um filme sobre as novas cartas portuguesas e que tem o grande privilégio de ouvirmos de viva voz a Maria Velho da Costa, a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel Barreiro a contar coisas que praticamente não são conhecidas sobre o livro e que também não vou aqui revelar. Vejam o filme porque vale muito a pena, e sobretudo ouvir as 3 mulheres, estas 3 escritoras,
a falarem sobre o processo da criação literária e sobre o processo da resistência, de como as duas coisas se confundiam e de qual foi a experiência delas em torno disso. Infelizmente só a Maria Teresa Horta é que ainda está viva, mas o que é muito impressionante no filme é como também com o grande à vontade que elas tinham com a Ana Luísa Amaral, que faz as entrevistas, e portanto se sentem num espaço de partilha muito grande, conseguem, até com um humor e com uma ironia muito fina, falar de um processo tão duro e tão difícil que foi o processo que elas sofreram relativamente às novas cartas. Queria também agradecer à Sofia Teixeira Gomes, que transformou as entrevistas que o Museu do Aljube tem vindo a recolher desde 2015 e os testemunhos num documentário sobre a experiência da resistência antifascista a partir do lugar de várias mulheres, 16 que foram, que constam já nestes testemunhos e que, portanto, editou um documentário a partir da experiência da resistência do lugar delas enquanto mulheres, e isso foi muito interessante e a Sofia conseguiu também captar isso. A Edith Queiroz, que fez a leitura das cartas no ponto de escuta das novas cartas portuguesas que ouvimos agora no início, uma das cartas que também está disponível no livro de hoje, que hoje aqui apresentamos o QR Code para ouvirem a leitura das cartas. A Isabel Cruz, que também está cá, obrigada Isabel, e que teve a tarefa hercúlea de fazer um mapa e de 400 lutas e distribuí-las pelos vários distritos do país, e foi muito, muito importante também o contributo. A Vanessa Almeida, que infelizmente não pode estar, mas que elaborou o itinerário das novas cartas portuguesas e também o realizou nas ruas de Lisboa enquanto tínhamos a exposição. À Jaimília Pereira de Almeida, a Bárbara também já agradeceu, e à Rosário, que desde a primeira hora, quando lhes falei sobre o projeto, se animaram e escreveram textos inéditos também para este livro, e fico muito contente que a Jaimília e que a Rosário tenham feito. Um agradecimento que eu deixo à Ana Luísa Amaral, que me recebeu em Matosinhos e com quem conversei no início deste projeto e que muito me incentivou. À Maria Teresa Horta, que no último dia da exposição conseguiu vir e passou aqui uma manhã deliciosa. Depois não foi no último, já tinha acabado. Ai, já tinha acabado, nós abrimos, pronto, Maria Teresa Horta, abrimos de propósito, exatamente, já não tinha. Maria Teresa Horta passou aqui uma manhã connosco, nós queríamos que ela passasse mais tempo, nós queríamos que ela ficasse cá, não na prisão, no museu, mas ela teve que se ir embora, mas foi uma manhã muito boa que eu e a Joana passámos com ela, e que foi muito interessante para já, porque ela também acaba por revelar coisas sobre a exposição muito boas, sobre o processo, sobre a entrevista do Fialho Gouveia a elas na RTP, então com uma leveza, parece que tinha acabado de escrever o livro, então foi muito bom. Depois, também quero agradecer muito a todas as mulheres presas políticas e resistentes antifascistas que participaram no ciclo de conversas que nós fizemos durante a programação paralela e que estão também mencionadas aqui neste livro. À Sara Amâncio e à Faustina Barradas, que estão aqui hoje, e portanto muito obrigada pela vossa presença, mas também à Aurora Rodrigues, à Conceição Matos, à Diana Andringa, à Eulália Miranda, à Helena Neves, à Hermínia Vicente, à Isabel do Carmo, à Luísa Sarsfield Cabral, à Manuela Bernardino, à Margarida Tengarrinha, à Maria Lourença Capecinha, à Maria Machado e à Mariana Rafael, que enquanto a exposição aqui esteve, fizemos um ciclo de conversas para mim foi muito emocionante ouvir os seus testemunhos e as suas experiências sobre a resistência, mas também lhes quero agradecer porque são mulheres que lutaram antes do 25 de Abril, lutaram no processo revolucionário e hoje ainda continuam a lutar, então não foi só pela participação delas aqui, é porque de facto são aquele grupo das imprescindíveis que o Brecht diz que lutam, imprescindível a quem luta todos os dias, e vocês continuam sem limites a lutar todos os dias, e por isso muito obrigada também por isso. Este livro pretende que a exposição possa chegar a outros públicos. Para quem não visitou a exposição, este livro pretende, de certa forma, contar a história destas mulheres, dos vários percursos, das várias experiências de resistência, que são muito diferentes entre todas elas, mas como a Joana hoje dizia há pouco, quando nós conversávamos, são muito diferentes, mas também são muito comuns, porque há uma linha também muito comum nos processos de resistência ao fascismo, de defesa dos direitos das mulheres e de luta pela liberdade, que passa por todas elas e por muitas outras que
que estão nas várias tabelas das várias lutas do livro. Para quem visitou a exposição, eu acho que este livro também é uma oportunidade para conhecer melhor e continuar este caminho de desocultação tão necessário nos tempos em que vivemos, da história das Três Marias, mas também de todas as Marias, das que vieram antes das Marias, das que estão cá com as Marias e das que têm que continuar a nascer Marias para a defesa dos direitos das mulheres. Eu gostava de dizer que eu, quando comecei a pensar na exposição e agora quando também estava a sistematizar alguma informação para o livro, por mais que nós consigamos ouvir os testemunhos de muitas mulheres resistentes antifascistas, e temos vários testemunhos que estão disponíveis no nosso canal de YouTube e que nós queremos que cada vez mais pessoas conheçam, para mim, por mais que ouça, é praticamente impossível imaginar o que é resistir ao fascismo em plena ditadura. E quando nós conhecemos a história destas mulheres, muitas delas em que muito há também ainda por explorar, eu acho que nós, e eu que nasci depois do 25 de Abril, é praticamente impossível perceber o que é resistir num regime totalitário, num regime fascista, numa ditadura que negava a existência das mulheres enquanto mulheres. Então, as mulheres são resistentes antifascistas, mas também são resistentes enquanto mulheres pelo reconhecimento da sua existência enquanto cidadãs de plenos direitos. Nós não podemos esquecer, e há alguns exemplos no livro, algumas imagens de que todas estas mulheres cresceram num contexto em que a Constituição da República lhes negava o direito à igualdade de circunstâncias, em que a propaganda fascista apresentava a rapariga ideal e o papel que cabia às mulheres enquanto um papel apenas exclusivo de cuidadoras, de procriadoras e de submissas e oprimidas. E, portanto, se nós pensarmos em 48 anos de fascismo, em que as mulheres estiveram sempre, mas sempre, em todos os momentos, na linha da frente destas lutas, nós temos que perceber que eram mulheres de facto extraordinárias, porque resistiam ao fascismo, mas resistiam ao patriarcado no mais forte que existe, no sentido da sua opressão e da sua condição de mulheres. E o que é muito, muito impressionante, e por isso eu acho que o poema da Maria Velho da Costa sobre as mulheres que fizeram greve de braços caídos, as mulheres que lutaram, é um poema que eu não consigo dizer, sou péssima nisto, não sei, está cá a Paula, se a Paula quiser dizer o poema, a Paula consegue dizer poemas de forma muito mais bonita que eu, mas este poema da Maria Velho da Costa, de facto, expressa de uma forma muito lúcida tudo aquilo que as mulheres fizeram, o que elas escreveram, o que elas pintaram, o que elas lutaram, e, portanto, a coragem destas mulheres era uma coragem que merece ser celebrada. E eu acho que há uma dimensão também de celebração nesta exposição que eu sinto assim, que apesar de ser um momento muito duro e muito difícil, há uma celebração da coragem, da solidariedade e da resistência que deve ser celebrada, até porque nós precisamos continuar a celebrar isso para continuar a resistir. Então, de certa forma, eu acho que as várias lutas que foram travadas por estas mulheres são lutas que merecem ser relembradas. Eu vou só dizer-vos, assinalar algumas, só muito breve. Em 1937, no Porto, aconteceu uma greve de solidariedade na fábrica Oliveiras, na Ariosa, com os colegas despedidas, exigindo a sua readmissão. No dia 1 de abril de 43, em Vila Nova de Gaia, as mulheres de São Félix da Marinha assaltaram os cascos de farinha destinados às forças nazis e distribuem-nas pela população ao preço de tabela. Em novembro de 1945, a Maria Lamas escreve um artigo intitulado Algumas palavras às mulheres portuguesas de consciencialização sobre os direitos da mulher. Em 1 de agosto de 1946, em Vila Franca de Xira, as operárias têxteis da fábrica de Juta e Alhandra conseguem que a Caixa Sindical lhes forneça medicamentos, um subsídio de 7 escudos às mulheres doentes, posto médico e tratamentos. Em 1 de junho de 1952, em Setúbal, 600 operárias conserveiras formam uma comissão de luta para exigir o pagamento de um mês de defeso e promovem uma concentração reivindicativa junto às delegações do Instituto Nacional de Trabalho e do Instituto de Conservas de Peixe.
Em 1 de novembro de 53, em Lisboa, as enfermeiras enviavam um protesto ao Ministro do Interior contra a proibição do casamento das enfermeiras, que aliás deu origem a um filme muito bonito da Susana Sousa Dias sobre esta luta. São 400, são muitas. São mais de 400, aliás. 1 de março de 67, em Viana do Castelo, concentração de pescadores acompanhados pelas mulheres junto da capitania e da Casa dos Pescadores, protestando contra as más condições de trabalho e o funcionamento da nova lota que boicotam. Exigem que a mesma se faça nos antigos moldes. 1 de julho de 68, em Matosinhos, pescadores fazem greve exigindo aumento de salário. Face à prisão de alguns pescadores, 400 mulheres acompanhadas de crianças manifestam-se em frente da sede da PIDE, exigindo a sua libertação. 1970, em Loures, operários da fábrica Silvio Saldanha concentram-se junto à administração, reivindicando o aumento de salários. A concentração é iniciada por mulheres, seguida por todo o pessoal. Há muitas outras, vou dizer, por exemplo, 1 de novembro de 73, em vésperas quase da Revolução, Alpiar-se e Almeirim, 6.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais fazem greve exigindo aumento de salário. Então, são milhares de mulheres anónimas, sobre as quais se sabe muito pouco, mas que tiveram um papel fundamental na luta pela democracia, na luta pela liberdade. Eu não falei da luta académica das estudantes e dos estudantes em 62, em 69, mas está cá hoje a Sara Amâncio, que pode falar sobre isso, de viva voz, se quiser. Sara, que tiveste um papel tão importante nesse processo. E também a Faustina, que aqui está, e a quem eu estava a falar algumas destas lutas e a Faustina estava a identificá-las, porque também as suas experiências de resistência são experiências tão fortes. Eu queria dizer-vos que este livro é dedicado a vocês, em primeiro lugar, às Três Marias, às milhares de mulheres que lutaram pela liberdade neste país, a todas as mulheres que foram presas, que foram torturadas e que foram assassinadas. Neste país também, durante 48 anos de fascismo, mulheres foram assassinadas por lutar e por resistir. Então é também a todas elas que este livro presta homenagem, para que nos inspire a continuar a encontrar a solidariedade e a generosidade da partilha e da luta como uma forma também de celebração da vida. Obrigada a todas, obrigada a vocês em particular. E Sara e Faustina, querem... Sara, tu podes falar um bocadinho sobre a tua experiência até. E a Faustina também. Senta-te outro. Não, deixa cá. Eu puxo uma cadeira. Se quiseres usar o meu, podes usar. Boa tarde. Uma das coisas que o regime nos estimulava era a sermos bastante simulados e imaginativos com o tipo de resistência que íamos organizando. No caso concreto dos estudantes, em 1962, em Lisboa, para não excluir as lutas que houve, por exemplo, em Coimbra, em 69, e outras que houve antes, a ideia era festejar o dia do estudante. Era uma coisa académica, era uma tradição, festejar o dia do estudante no dia 24 de março. Continua a ser o dia do estudante. Curiosamente, nós continuamos a festejá-lo com o almoço da Cantina Velha. Vamos lá todos os anos, este ano calha no dia 25, pensar. Bem, portanto, festejar o dia do estudante e foi proibido. E isso, de facto, desencadeou uma sucessão de acontecimentos dentro do próprio regime, porque o Marcelo Caetano era o reitor, entre ele o ministro, e com os estudantes, é evidente, tendo
o secretário-geral da RIA, nessa altura, o Jorge Sampaio, muito diplomata, tentando gerir o processo com o reitor convidando para jantar, os estudantes, no caminho para o jantar, uma carga policial. Portanto, quer dizer, a partir daí era muito difícil continuar com um processo simplesmente académico. E, para muitos dos estudantes, por trás de uma participação em lutas académicas, estavam organizados politicamente, iam muito para além disso, e foi o que aconteceu. De facto, foi um movimento muito participado, um movimento de massa, muito bem dirigido, digamos, bem organizado, com comunicados que saíam todos os dias e nunca ninguém soube de onde é que vinham. Nem a PIDE, de facto, devia farejar e não sabia, e eram, por exemplo, a João Gerardo, que é a mulher do Artur Pinto, ela recebia um telefonema numa cabine telefónica que lhe dizia para ir buscar o pacote a determinado sítio e ela depois ia entregar esse pacote a outros sítios. Portanto, de facto, foi uma organização que não era clandestina, totalmente clandestina, como em simultâneo havia outros percursos que eram totalmente clandestinos, mas este utilizando processos meios clandestinos e depois públicos, porque os comunicados chegavam aos estudantes e eram lidos à frente de toda a gente. Foi, de facto, um processo que acabou por se esgotar, durou muito tempo, março, abril, maio, junho, acabou depois por ser levantada a greve e os estudantes foram fazer exames, mas teve efeitos repressivos muito fortes. Muitos estudantes que foram expulsos, que não puderam depois continuar a estudar ou em Lisboa, até em todas as universidades do país, que na altura também eram 3, não era mais do que isso. Havia um problema por trás disto tudo, que era uma guerra colonial para os rapazes, e, portanto, a repressão podia chegar aí com muita facilidade, que era, de facto, mandá-los ou para Penamacor e depois para os teatros de guerra, ou mobilizá-los diretamente. Foi, de facto, um processo muito interessante. Nós mantemos uma grande solidariedade. O grupo de 62, eu era do liceu, era, de facto, aquilo que o Sampaio me dizia, vejo sempre de soquetes. Mas mantivemos uma grande amizade, uma grande solidariedade. Não seguimos todos necessariamente o mesmo percurso político, mas quando foi a explosão do 25 de Abril, nós estávamos todos de braço dado e mantivemos essa grande amizade política que dura até hoje, dos que ainda restam. Já não são todos. Obrigada. Eu é que quis tirar a... Tinha... Ora, boa tarde. Eu não estava, de facto, a contar que lhe iria falar. Não, fico sempre assim um bocadinho comovida. E depois vendo assim tanta gente, porque de facto o que se trata aqui agora é contar, portanto, uma história. E como eu tenho uma pequenina história que vem num livro
e a Rita, portanto, disse que era, pronto, que era bom dizer qualquer coisa. Estou um bocadinho atrapalhada, mas eu ia pegar no que Sara. Sara, exatamente, eu conheço. Que a Sara disse é a continuação. Portanto, a Sara era estudante. Eu sou filha de camponeses alentejanos. Sou de Valdevargo. Portanto, é bom falar aqui porque é em sociedades diferentes. Portanto, na altura, eu estava na parte da fome, das lutas das praças de Jorna, no Alentejo, e, portanto, a repressão era de facto muito, muito, muito grande, especialmente no Alentejo, porque havia todos os anos, em abril, maio, portanto, para as ceifas, era quando começavam as ceifas, quando começavam aquelas lutas mesmo maiores, as mulheres, os homens ganhavam X, as mulheres ganhavam metade, portanto, sempre. Depois havia todos os anos, tanto que eu lembro-me bem dos meus 7 anos até agora, para cá, as lutas que se faziam, as prisões. Eu falo numa coisa que até posso, às vezes, agora já falo melhor, mas que ficava muito atrapalhada, porque a Margarida, sem saber de nada, Margarida Tingarinha, que é a minha comadre, estivemos na clandestinidade, mas sem saber de nada, cada uma com a sua entrevista, fomos falar na mesma coisa, que é, eu não conhecia a Guernica, eu não sabia, nem nunca tinha ouvido falar. Mas a verdade é que quando se faziam as praças de Jorna, no largo de Valdevargo, ou Pias, ou Cerca, portanto, no Alentejo, onde de facto se passava muita fome, passava-se muito mal, vinham depois de Beja e dos outros lados a GNR a cavalo. E passava por cima de nós, portanto, estavam as mulheres na rua, estavam os homens, as mães com os filhos agarrados às saias, outras ao colo, e quando falamos também da Catarina, que eu não quero fugir para lá, mas é isso mesmo, portanto, umas na barriga e outros ao colo, e os filhos sempre. Nós chorávamos, gritávamos, e eles passavam com os cavalos por cima de toda a gente. E é engraçado tu contar a história de quando tu tiveste... A Faustina teve 3 filhas na clandestinidade. E quando foste ao consultório, não é? Exatamente. Essa parte foi essa parte. Foi essa parte que não é... Para aqui eu falo já também do livro, como livro. Como livro. Mas estava a falar na Praça de Jorna só para dar assim a entender entre uma classe e outra. Portanto, entre os estudantes que tinham as suas lutas e os camponeses, no norte era diferente, mas a miséria era a mesma, portanto, lutavam por outras coisas. E falou-se aqui, foi a Rita que falou em Matosinhos, nos pescadores. Nessa altura, o Zé Carlos, como marido, portanto, era o responsável pelos pescadores, pela luta em Matosinhos, pela organização do partido no Porto. E, portanto, conhecemos bem também essas lutas e a força das mulheres, que é daqui que também estamos a falar. Porque, de facto, as mulheres empurravam muitas vezes os homens para a greve, com uma força muito maior. E eram elas que administravam o pouco de dinheiro que tinham para dar a comer aos filhos. Mas diziam sempre, alguns queriam ficar, vamos aceitar e não sei o que, dizer, cala-te, não faças isso, porque não é assim, é preciso lutar, é preciso juntar-se. Portanto, e eram, de facto, as mulheres, mas em todo o lado. Portanto, e eu sou muito rica nessa experiência, porque como andei em muitas regiões e na clandestinidade, portanto, depois já com outro parecer, no Alentejo, eu saí de lá, tinha 9 anos, e, portanto, tive assim uma abrangência grande das várias lutas. E naquela altura dos pescadores, era também porque os armadores não queriam dar o chamado baú de peixe que os pescadores tinham direito. E, portanto, eles depois chegaram com o peixe, não lhe deram o peixe nos baús a que tinham direito para dar a comer aos filhos e para vender algum e como podiam, e portanto as mulheres de facto sentiam essa falta e era nessa luta, portanto, da sobrevivência, ao fim e ao cabo,
que eles deitaram o peixe todo para o mar. Foi, de facto, uma luta muito grande. Foram várias lutas, mas esta, que é a última de 60... 102, Não, foi depois, foi 67 também, mas em 62 também, mas em 62 ainda cá não estava. Portanto, foi em 67, 68, talvez. Portanto, aí por esse lado, eu acho que já estava extinto. E, portanto, e as mulheres, toda a gente ficou sem peixe, mas os homens deitaram, os pescadores deitaram o peixe todo ao mar. E pronto, e ficaram sem... Conta lá da Guernica, que é muito boa. Da Guernica. Pronto, os anos passaram. Eu vou cantar a da Guernica, portanto, eu nunca tinha ouvido falar na Guernica. Uns anos mais tarde, aqui no Porto, em 1966, nasce a minha filha mais velha. E nasceu em casa. Portanto, nós, na minha altura, portanto, em 1966, antes, e houve, há bocado quando se falavam nas mulheres assassinadas, isto também foi assassinato, que eram as mulheres que tinham os filhos em casa e depois que morriam por falta de assistência. O que é que se vai chamar a isso? Era assassinato. E isso aconteceu também muitas vezes. Aconteceu à Maria Albertina de Alpiarça, que pronto, morreu 20 dias depois. Ela estava na clandestinidade, a criança, portanto, teve a criança em casa, estava com o companheiro que também não tinha experiência, portanto, gente muito jovem, sem experiência, sem nos falarem em nada como era ou como não era, e teve hemorragias e aguentou 20 dias, porque, como os encontros eram espaçados, eles não sabiam o que é que haviam de fazer, e resolveram esperar para não serem presos, para não ir para o hospital, para não ser presos. Pronto. E a Maria Albertina morreu. A criança ficou, mas ela morreu. Portanto, isso são assassinatos, porque tivemos mais. Desta é que eu tenho mesmo conhecimento, mas tivemos mais. E, portanto, das mulheres e da luta das mulheres. Agora, e tu estavas grávida da primeira filha quando tiveste em casa a primeira filha? Eu tive em casa a primeira filha, portanto foi em Rio Tinto, em Porto, mas tive assistência, era isso que eu ia dizer. Portanto, a partir de determinada altura, os camaradas, portanto, eu sou do Partido Comunista Português, e os camaradas tinham em atenção, e eram de facto as mulheres quando ficavam grávidas. Eu vou-vos contar duas coisas, mas eu tenho que ser mais rápida. Que é o ficarmos grávidas sem querer, né? Na clandestinidade ficarmos grávidas. Acontecia, ficámos grávidas. Vocês vão saber um bocadinho, mas é autêntico. Portanto, eu fiquei grávida da minha filha mais velha a introduzir os cones Rendels, que se chamavam, os cones Rendels. Só que aquilo não deu resultado nenhum e eu fiquei grávida na mesma. Tens de explicar-nos o que é os cones. Os cones era isso mesmo, portanto, era uma espécie de... Não era gelatina, era cones mesmo, moles, e que se introduziam antes do ato. Parafina, cera. Era, que se introduziam antes do ato. Claro, que aquilo tinha um tempo qualquer de espera, não sei quanto, aquilo não deu o mesmo resultado. Fiquei grávida sem querer. Mas já tive mais acompanhamento. Portanto, como é que nós fazíamos isto, no meu caso, porque tivemos muita gente, muitos camaradas na clandestinidade e nós não sabíamos como é que era nas outras casas. Portanto, eu estou a contar no meu caso, que tive de facto acompanhamento e era assim, como nós tínhamos, não tínhamos o nosso nome, portanto, eu tive 14 anos sem me chamar Faustina, tinha outros nomes, muitos nomes, mas tive 14 anos sem me chamar Faustina. E, portanto, o nosso médico ou médica era o que ficasse mais próximo de casa, da casa clandestina onde vivíamos. Que era preciso dar o nome, era preciso fazer uma ficha e, portanto, eram os nomes que tínhamos na casa. Conforme, e como eu tive 3 filhas em casas diferentes, portanto, tive também médicos diferentes. Para chegar à Guernica, a minha filha mais velha, portanto, esteve doente e eu fui a um médico do Porto. Os camaras disseram, olha, vais a um médico que era o Dr. Simões, na Batalha. E eu fui ao médico, não sabia que era camarada, mas era um médico que era camarada.
Fui ao médico, ele viu, a menina tinha sarampo. Mas quando eu entrei na sala de espera, estava uma guerrica. E eu entrei e fiquei assim muito atrapalhada e fiz assim muito atrapalhada, porque eu não sabia de Guernica nem de coisa nenhuma. O que é que eu vivi ali? A praça de Valdevarga, a praça de Jorna, com os cavalos. Porque era mesmo assim, portanto, a ideia que me deu, eu tinha na altura 22 anos. Portanto, foi a... E quando cheguei a casa, disse ao Zé Carlos, portanto, ao meu companheiro, ao meu marido, eu vi uma coisa assim, dizer assim, isso é um quadro, um tipo de tipo a dizer o que era a Guernica. E depois li coisas sobre a Guernica, mas ainda não vi o original. Tens que ir a Madrid. Pronto, isto é uma das histórias, mas se eu começo a contar muitas histórias, nunca mais saímos daqui. Eu ia falar diz. Aquela também do avental, tu levavas as coisas quando eras muito pequenina, essa também depois. E depois passamos para o livro. A do avental é, pronto. Eu quando nasci, os meus pais já eram do partido. E portanto, o facto de ser de Valdevarga, fica mesmo ao pé de Ficário, que é numa fronteira, portanto, durante a Guerra de Espanha, os nossos camaradas, meus camaradas, portanto, passavam muito por ali. Portanto, foi daí que a minha mãe já conheceu o Álvaro ainda, o camarada Álvaro Pinhal. Quando eu nasci, os meus pais já o conheciam. Portanto, eu fui uma privilegiada, porque eu conheci todos os camaradas da direção que me arranjavam livros para eu ler, portanto, eu só tenho a 4ª classe, que falavam connosco. A minha mãe falava connosco sempre que chegavam os camaradas para ir reunir, a minha mãe só dizia assim, meninos, cama. E nós nem uma nem duas, nem perguntávamos mais nada, íamos para a cama, ficávamos caladinhos, e eles reuniam e pronto. Iam-se embora, não sabemos a que horas, mas nunca nos esconderam nada. Só nos diziam assim, aquilo que se faz em casa não se passa para a rua. Nada. Portanto, tudo o que vocês ouvirem não é para dizer, não se passa para a rua. E eu acho que isso foi a maneira mais fácil de nós não fazermos mais outras perguntas. Nós só sabíamos que era para termos uma vida melhor, para não sermos presos e para termos pão. E, para nós, e de facto as palavras da ordem eram pão, paz e trabalho. Pão, paz e trabalho, era o que se pedia. Pedia-se trabalho, imaginem. Era pão, paz e trabalho. Ainda hoje se pode pedir. Mas esta assim desta história do BIP. A minha avó morreu, eu tinha 7 anos. A minha avó morreu no dia 4 de outubro, 4 para 5 de outubro. E a minha mãe, a minha avó morreu, eu tinha mais tias e tios e etc. Portanto, os funerais eram feitos em casa, punham o caixão no meio da sala e as pessoas iam, e era assim os funerais, ficarem ali à noite. E a minha mãe, e nós também estivemos lá ao pé, estavam os miúdos todos, os netos, ali a brincar, assim à volta. E a certa altura a minha mãe diz para uma tia minha, olha, Domingas, eu tenho que ir a casa, tenho que levar os meninos e tenho que ir a casa. E fomos para casa, a minha mãe levou-nos para casa. E fomos para casa, a minha mãe deixou-nos o jantar e fomos para a cama. Mas eu ouvi um barulho, não vi que a minha mãe não saiu logo. Havia assim um barulho e pronto, e não dormia. Aliás, nós íamos para a cama, mas não dormíamos, porque fomos a ver se era, se conseguíamos, então não. A minha mãe, e vi uma sombra. E a minha mãe, que já estava vestida de preto, porque a minha avó já tinha morrido, saiu de casa com um cabaz, com um lenço garrido, de flores garridas, o avental toda ela, saiu toda garrida e foi-se embora. Passado pouco tempo, voltou outra vez, vestiu-se de luto, foi para o pé da mãe. Pronto. Com as minhas tias, aquilo fez-me um bocado de confusão. Eu assisti àquilo, fez-me um bocado de confusão, mas também não perguntei. Aquilo ficou assim. Disse tal depois mais tarde, mas também não foi preciso, porque na madrugada do dia 5 de outubro, estavam papéis todos espalhados por todo lado, tudo cheio de papéis do 5 de outubro. Porque o 5 de outubro era sempre... Era a República e era sempre comemorado. De maneira que tinha sido a minha mãe, que era a tarefa dela, de ter feito a distribuição durante a noite. Ela não faltou à tarefa dela pelo facto da mãe ter morrido.
Portanto, arranjou aquela maneira de sair de lá e agora estava tudo cheio de papéis e toda a gente olha, vieram os papelinhos e não sei o quê, e as pessoas dos papelinhos. Era para as Os papéis, eu não me lembro bem agora, que eu já me podia ter, mas normalmente era isso, era o 5 de outubro, era a República, era preciso lutar, era preciso pão, paz e trabalho, portanto, as palavras de ordem praticamente eram as mesmas. E pronto, e passou isto do 5 de outubro e da minha mãe. Entretanto, a minha mãe fez-me um bibe, os meninos usavam uma fita, chamava-se fumo, acho eu, uma fita preta na roupa. As meninas eram um bibe, vestiam um bibe preto, porque estava de luto da avó. Às crianças. E fez-me um bibe preto, com os bolsinhos. Eu fiquei toda vaidosa, toda contente com um bibe novo, nem que fosse preto ou de outra cor, fiquei toda contente com o bibe. E ela, quando me vestiu o bibe, disse assim, olha, agora vais à casa da prima Maria, que era do outro lado do Ortejo, havia um rio ao meio, agora está seco, havia um rio ao meio e era do outro lado da aldeia. E pôs-me um avante, todo embrulhadinho, dentro do bolso. E a minha mão a segurar o avante, disse assim, quando chegares lá, estás à prima Maria, e só lhe dás a ela. E depois, eu tinha 7 anos, só lhe dás a ela. E quando lhe deres, vais-te embora, vais ter comigo e só depois é que vais brincar. E eu assim fazia. E pronto, isso foi a minha primeira tarefa, depois comecei a ter mais. Temos que terminar. Não, então hoje queres contar mais? Nunca mais acabava com esta, mas eu queria acabar. E o 25 de Abril? O 25 de Abril leva-me mais tempo. O 25 de Abril. O Zé foi preso no dia 20. O Zé foi o último preso político. Foi o último preso político. E foi no dia 20 de Abril, preso. No Porto, exatamente, o Baguinho. E portanto, fiquei à espera que ele viesse, ele não veio. Aquilo é uma história que... Não pudeste vê-lo festejar para a rua? Não pude vir festejar para a rua, isto é, eu saí de casa no dia 23 de Abril. Nós tínhamos certas regras, portanto, íamos pôr o sinal, portanto, os camaradas, os camaradas tinham trabalho de rua, de organização, portanto, só voltavam a entrar em casa quando tivessem a certeza de que não havia problemas. E, portanto, o meu sinal naquela casa, todos eram diferentes. Eu tinha as 2 meninas, já me tinha separado da Catarina, da mais velha. Já me tinha separado dela. Estas histórias são muito longas, são 14 anos. E, entretanto, era um pionese debaixo do banco do jardim de Espinho. Portanto, nós morávamos em Espinho, eu ia com as miúdas até o jardim, dava uma voltinha com elas, espetava o pionese, que era sempre o mesmo, tinha um sinalzinho, espetava o pionese e íamos embora. Portanto, elas andavam um bocadinho de escorrega e íamos embora. E aquilo significava? E significava que ele podia entrar em casa, que em casa estava tudo bem. Portanto, ele, antes de entrar em casa, passava pelo jardim, tirava o pionese e ia para casa descansado. Portanto, isto foi no sábado e domingo. Domingo não apareceu e eu comecei a deitar contas à vida. Digo assim, bem, o Zé não apareceu, foi preso. Mas não foi preso perto. Portanto, mas isso já era imaginação minha, porque nós fazíamos os cálculos. Quando eram perto de casa, a casa era logo assaltada. Pela PIDE. Pela PIDE. Pronto. Como não vieram nessa noite, eu esperei, isto aqui digo-vos mesmo, tem muito interesse, mas não temos tempo para falar nisso. Nós tínhamos que queimar os papéis e as coisas mais importantes. Portanto, nós tínhamos um centro, cada um tinha a sua maneira, portanto, de flores secas, assim, num vaso não, numa taça grande, de barro. E assim, faz ao pé da porta e tal, tínhamos aquilo ali sempre, que era uma coisa de decoração de casa. E aquilo, rapidamente tirávamos as flores e punhamos lá o papel com benzina, em vez do álcool, que também era muito utilizado. Mas nós, como eu já tinha a experiência das tipografias,
Portanto, a benzina arde muito mais depressa, faz aquele e vem logo. De maneira que usava a benzina. E tinha tudo preparado. Já tinhas um doutoramento em clandestinidade, já sabias isso tudo. Então, pronto, à espera que eles viessem. E chegou ao dia, à segunda-feira, e portanto, e o Zé não veio. E assim, portanto, o Zé foi preso longe. E descansei também um bocado, portanto, pois era preciso, para os outros camaradas saberem que ele tinha sido preso, eu tinha que ir pôr um anúncio no jornal. Portanto, se estávamos no Sul, em Lisboa, portanto, era o Século e o Diário de Notícias. No Norte era o 1º de Janeiro e o Jornal de Notícias, onde punhamos os anúncios. O meu anúncio era perdeu-se anel de estimação e Gonçalo Vísceras a quem o encontrar. E depois tínhamos o código do número. O código que contava era o número para os camaradas saberem que Ele tinha sido preso. Ele tinha sido preso, portanto, que não apareceu e que tinha sido preso. Depois, se tivermos outra oportunidade, eu não sei, mas provavelmente irei gravar qualquer coisa assim, porque de facto isto tem uma coisa muito grande, porque eu tive que falar. Comecei a pensar naquilo que eu ia fazer, o que é que eu ia. Como é que eu ia tirar de casa todas as coisas que tinha, e os livros, que era onde eu queria chegar aos livros e a importância dos livros. Portanto, tínhamos, de facto, muitos livros e muitos materiais feitos no copiógrafo, outros materiais de informação, muitas. E era preciso salvar isso tudo. E eu comecei a pensar que eu tinha o meu merceeiro. Era um homem muito simpático. E eu tive 3 anos nessa casa, 3 anos, passou de 3 anos, na casa em Espinho. Que era o Sr. João. E era muito simpático. Eu tinha as meninas pequeninas, portanto, faz de conta que era um casal só com 2 filhas, porque a mais velha já não existia. Portanto, só falava naquelas 2. E o Sr. João tinha no balcão o Jornal da República. Depois achaste que era um bom sinal logo. Era um bom sinal desde que fui para lá. Desde que fui para lá começava a falar com o Sr. João. Nessa noite, e fiquei todas as noites sem dormir, claro, à espera, com a persiana, com um buraquinho, e sempre à espera que a PIDE viesse com os papéis prontos para queimar. E pronto, não apareceu, a casa não foi saltada, arrumei tudo em papelinhos, em pastilhas pequeninas, como o Zé tinha os papéis separados, né? Todo o trabalho dele. E dele, nossa, o trabalho datilografado, tudo o que tínhamos, e passei a noite toda a arrumar tudo para depois levar. E a brincar, e enchi 2 malas, só com os materiais, depois tinha os livros. Eu assim, levei a noite a pensar, e assim, vou ter com o Sr. João. Cheguei lá, disse assim, desculpem, o Sr. João já morreu. Cheguei lá e disse assim, Sr. João, eu sei que o senhor é um homem muito sério. Nós somos contra o governo. E o meu marido foi preso. Eu tenho umas coisas que tenho pena, porque se a PIDE cá vier, vai ficar com elas. O Sr. João pode-me dar uma ajuda, diga, seja mesmo franco, sem problemas nenhum. Porque se me disser que não, eu fico sua amiga tal e qual como sou. E o Sr. João começa a chorar, agarrou-se a mim e disse assim, minha senhora, muito obrigada pela confiança. E foi a casa buscar as outras malas. Portanto, ele veio as 2 malas com os materiais e ele ficou com as outras. E, portanto, como isto foi em abril, só em maio fomos buscar as malas. Mas Acho que acabamos com uma boa história de solidariedade. É a melhor forma de acabar. Obrigada a todas e a todos. E a luta continua.